Dando continuidade ao nosso evento, nós vamos chamar o nosso próximo palestrante. Ele, que é um jovem empreendedor de sucesso, fez seu primeiro R$ 1 milhão com 27 anos e vem multiplicando esse capital através de novas oportunidades e novos investimentos que vem surgindo. Há 4 anos atrás, ele conheceu o mercado de criptomoedas, apresentou ele para mim e para muitas pessoas que estão aqui hoje. Então recebam, com uma enorme salva de palmas, Maicon Santos! Boa tarde! Maravilha! Muito prazer que eu estou aqui hoje, numa tarde de domingo, a gente está aqui desde de manhã, e eu adoro esse tipo de evento, porque é nesse tipo de evento que a gente aprende, e é aprendendo que a gente consegue executar melhor, né, tudo aquilo que a gente gostaria de executar para alcançar os nossos resultados. E vocês, assim como eu, estão aprendendo sobre o mercado de criptomoedas. O mercado de tecnologia, eu sempre fui fã, mas o mercado de criptomoedas eu conhecia especificamente 4 anos e tem sido os ótimos 4 anos, os melhores da minha vida, né? Principalmente porque eu pude conhecer o mercado ainda um pouco antes da grande explosão que teve em 2017. E eu tenho boas notícias aqui para vocês hoje nessa palestra sobre o futuro do dinheiro, né? Se vocês tem um pouquinho de vontade de vivenciar aquilo que muitas pessoas já vivenciaram nesse mercado de criptomoedas aí nos últimos anos, que é esse hipercrescimento com toda a valorização que o mercado tem, eu tenho ótimas notícias para você. O nosso dinheiro, ele está em processo de evolução e ele vai permanecer em processo de evolução. Então, para entender para onde o nosso dinheiro vai, a gente tem que entender um pouquinho da história dele. Onde ele começou? Ele começou nos tempos primitivos, onde os primeiros seres humanos identificaram uma necessidade de trocar coisas que eles conseguiam produzir em maior quantidade por coisas que eles não sabiam ou não conseguiriam produzir. O nome disso foi escambo. Foi a primeira forma de dinheiro do mundo. Depois, sim, começaram a atribuir valor a outras coisas. Por exemplo, até pedra de sal já foi usado como unidade de medida de dinheiro. Para quem não sabe, daí que se originou a palavra salário, né? Porque pedras de sais eram, dependendo do seu tamanho, era uma unidade de medida para dinheiro. Depois de algum tempo, as pessoas começaram a ver que não dava muito certo, porque saleiras tinham muitos, e qualquer pessoa podia produzir pedra de sal, e era um pouco difícil de controlar. Facilitou, era melhor do que escambo, mas ainda era um pouco difícil de controlar. Então começaram a se atribuir valores às coisas raras, como, por exemplo, o ouro, que depois de descoberto, principalmente por suas características e também por sua escassez, é uma excelente unidade de valor até hoje. E ainda mais do que uma unidade de valor, hoje ele serve muito bem como uma reserva de valor. Aliás, o ouro é praticamente, e outros metais preciosos, é praticamente a única coisa que tem valor de verdade no mundo. Além, obviamente, das coisas que a gente produz. Mas o ouro é que tem valor. O dinheiro, o papel, ele era lastreado no ouro. O dinheiro de papel não tem valor. Obviamente, ele é uma unidade de referência para facilitar a nossa vida. Mas existe, hoje, com a evolução da tecnologia, coisas muito melhores. Então, se atribuiu valor ao ouro por essas características, começaram a se cunhar moedas pela primeira vez, e surgiu o dinheiro de metal. Posteriormente, começaram a se imprimir cédulas de papéis com um valor representante no ouro, e depois veio, há mais ou menos 70 anos atrás, o cartão de plástico, quando todo mundo hoje usa um cartão dentro da carteira. Minha carteira, aliás, é essa. Não tenho mais dinheiro físico, raramente carrego dinheiro físico comigo na minha carteira. É uma carteira com 2 cartões e é o suficiente. E isso aconteceu, essa evolução do dinheiro aconteceu pela praticidade que você tem de ter um cartão de plástico que você pode gastar R$1, pode gastar 100 mil reais, né? E você ter que levar essa quantidade de dinheiro ou de ouro é praticamente incomparável com a facilidade de você poder ter esse dinheiro todo dentro de um dispositivo de plástico. Bom, agora a gente tem o surgimento das criptomoedas. E a gente só tem que entender se as criptomoedas são, de fato, algo melhor do que todas essas outras formas de dinheiro que a gente já viu até agora, ou não. Porque se for melhor, naturalmente,
ela é uma evolução e, naturalmente, as pessoas vão migrando aos poucos, assim como fizeram com o cartão de crédito lá no início. Não sei se vocês lembram, mas há um tempo atrás, não muito distante, algumas pessoas tinham, e algumas ainda têm, medo de comprar pela internet. Nossa, eu vou botar meu cartão de crédito na internet. Então, depois de 70 anos, ainda está em constante penetração de mercado, o cartão de crédito. Então, naturalmente, se as criptomoedas forem melhor, há um processo, uma curva de tempo de adoção, mas há um processo de migração. Eu, depois de conhecer as criptomoedas, obviamente entendi os seus benefícios, como, por exemplo, a praticidade e agilidade de transferência, que é totalmente incomum. Hoje, uma transação internacional bancária, ela demora aí de 2 a 3 dias para ser concluída, e ela também tem um custo muito alto, mas só o tempo de 2, 3, 4 dias para ser concluída já é algo totalmente inconveniente. E uma transferência de uma criptomoeda, ela acontece praticamente instantaneamente. Aí já é bem melhor. Outra especialidade, né, do nosso mercado, digamos assim, é o funcionamento 24/7. Não tem horário bancário. Funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. E você pode fazer essa transação em qualquer momento. O dinheiro é seu, você envia para quem você quiser, a hora que você quiser. Economia de custos, principalmente em transações internacionais, mas um TED hoje custa quanto? 10, 15 reais. Se eu for enviar 15 reais, eu posso pagar mais 15 reais só para fazer aquele envio. Então, nas criptomoedas, você paga uma taxa para, como o Rodrigo muito bem explicou, você paga uma taxa para a rede da blockchain, mas essa taxa é muitas vezes centavos, e ela não é proporcional ao valor enviado. Você pode enviar qualquer valor, você vai pagar sempre essa taxa, que às vezes é centavos. Outro grande benefício e vantagem desse mercado é a segurança, né? E como também foi muito bem explicado nesse evento, a segurança da blockchain é algo que está já à prova há mais de 10 anos e que se provou bastante seguro. Sistema internacional, posso enviar para qualquer pessoa em qualquer lugar deste planeta, sem nenhuma burocracia a mais. E também, por último e não menos importante, a privacidade, que é uma das minhas características particularmente pessoais desse mercado. A privacidade, a blockchain, apesar de pública, ela é privada. Se você não quiser que ninguém saiba daquela operação, ninguém vai saber da operação em si. As pessoas sabem, mas não está linkado, não necessariamente, a uma pessoa. Agora, a grande questão é, e se você pudesse ser o seu próprio banco? Porque dentro desse mercado você pode ser o seu próprio banco. Quais os benefícios de você ser o seu próprio banco? Quem gostaria de ser banqueiro? Não bancário, bancário é quem trabalha no banco, mas o banqueiro é o dono do banco. Normalmente a gente não consegue desassociar a palavra banqueiro de rico, né? De milionário, bilionário. Por quê? Porque o banco ganha muito dinheiro com as taxas dos serviços prestados para mim e para vocês. E é natural, eu sou uma pessoa capitalista, acho justo, né? O que não é justo muitas vezes é os juros que eles cobram, mas tudo bem, está lá, se a gente se submete a pagar, é assim que funciona o mercado. No momento que as pessoas entenderem que é abusivo e não usarem, reduz, o mercado se ajusta. Se eles cobram, é porque as pessoas usam. Então, não é culpa deles, a culpa é de quem usa. A grande questão é que quando você é o seu próprio banco, você não precisa pagar essas taxas, porque você é o seu próprio banco. É como se você pagasse as taxas para você. Isso não vai te deixar rico, porque você não está recebendo taxa de outras pessoas, você simplesmente está se isentando de pagar a sua taxa, que normalmente você paga para usar os serviços do banco. Mas melhor do que você ser o seu próprio banco é você ser dono do seu próprio dinheiro. Como assim? O meu próprio dinheiro é meu. Quem acha que é dono do seu próprio dinheiro, do dinheiro que está na sua carteira, na sua conta bancária? Levanta a mão, só para eu ver. Quem acha que é dono do seu dinheiro? Ninguém levantou a mão, mas se você não é dono, quem é dono? É o seu dinheiro, eu não estou falando do dinheiro que está fora da sua carteira. É seu dinheiro. Vou perguntar de novo, quem é dono do seu próprio dinheiro aqui? Levanta a mão. Se eu pegar uma nota de 100 reais e pagar para o Jefferson aqui, que está sentado, ele me prestou um serviço e eu entreguei 100 reais, que eram meus, para o Jefferson. Quem é dono dos 100 reais agora? O Jefferson. Errado. O dono do dinheiro é o governo.
dinheiro é patrimônio do governo. Se você depredar o dinheiro, se você riscar ele, você está depredando o patrimônio público. Se algum oficial da lei vê e quiser seguir a lei à risca, você pode ser preso. E o que tem de ruim o dinheiro ser patrimônio do governo? É muito simples. O governo normalmente é incompetente. No mundo todo, normalmente o governo é incompetente. São raras as exceções que o governo é competente. Então, se ele é dono do seu dinheiro, ele pode fazer o que ele quiser, ele pode imprimir mais, ele pode confiscar, já aconteceu várias vezes. Né? Ele pode pegar de volta, ele pode dizer, olha, agora esse aqui não vale mais, agora é outro dinheiro, não é mais cruzeiro, é real, e agora, para cada nota de cruzeiro que você tinha, eu te dou tantas notas de reais, e é isso, acabou, não tem opção. Lembra, o dinheiro não é seu, o dinheiro é do governo. Então, o problema é que o governo é incompetente, normalmente é incompetente, e ele sai fazendo coisas que não são muito boas para a nossa economia. O nosso dinheiro acaba desvalorizando, muitas vezes em tempos de crise ele ainda emite mais dinheiro para tentar salvar o país da crise e consegue remediar, mas ele causou uma desvalorização, a inflação é constante na maior parte dos países, desenvolvidos ou subdesenvolvidos, não importa, e isso é o que você tem que entender hoje. Nas criptomoedas, você é dono do seu dinheiro. É totalmente diferente. O governo não pode, ou ninguém pode imprimir mais criptomoedas, criar mais criptomoedas, desde que esteja programado naquele código daquela criptomoeda em específico. Vamos dar o exemplo do Bitcoin. Ninguém pode imprimir ou emitir, minerar mais Bitcoins do que o que está programado, que são 21 milhões em sua totalidade. E isso faz com que nós não tenhamos uma inflação, não importa o que aconteça, não importa se o país entra em crise, sai de crise, entra em crise de novo, vão ser sempre 21 milhões de bitcoins em circulação. O quanto mais raro algo for, mais valor tem. Vocês entendem a importância de algo ser realmente raro? Não só raro, mas limitado, especificamente limitado pela matemática do código. Isso não tem valor. E essa é a característica principal que me fez me apaixonar por esse mercado. Não importa o que aconteça, vão ser sempre aquela quantidade de bitcoins. E se houver mais pessoas procurando por suas características positivas, aquilo vai aumentar de valor. Muitas pessoas viram o aumento exponencial das criptomoedas dos últimos anos, mas não entendem o porquê acontece. Não entendem. E no momento que você entende, eu tenho certeza que você vai se apaixonar também, assim como eu me apaixonei. Então, por esses motivos, e por tantos outros que vocês vão entender a partir dessa apresentação hoje, nesse evento, isso que vocês estão vendo na tela vai ser cada vez mais constante também a partir de agora. Cada vez mais pessoas vão começar a utilizar criptomoedas. Cada vez mais estabelecimentos vão começar a aceitar criptomoedas. Porque primeiro as pessoas começam a usar. O cartão de crédito, primeiro as pessoas começaram a querer usar pela praticidade. Depois os estabelecimentos começam a aceitar, porque não podem perder venda. Então isso vai ser cada vez mais comum. A mídia está retratando o que está acontecendo, está cobrindo o que está acontecendo. É cada vez mais comum também nós vermos na mídia as criptomoedas em evidência, como essa matéria da Exame, que fala Bitcoin, o fim do dinheiro. O fim do dinheiro como conhecemos, até hoje. O Bitcoin ele promove, e outras criptomoedas promovem, o fim daquela ideia de dinheiro que a gente tem de ser algo físico. Ele propõe o fim do dinheiro que é propriedade do governo, que nós só pegamos emprestado para poder utilizar. E se caso aconteça alguma coisa muito ruim, a gente sofre muito com isso. E não tem escolha. Matérias estão aí mostrando que, de fato, as criptomoedas estão ganhando espaço e estão sendo cada vez mais conhecidas. No Canadá, o Banco do Canadá fez uma pesquisa e identificou que já 85% dos canadenses conhecem o Bitcoin. Conhecem criptomoedas. Não tem como você conhecer o Bitcoin e não conhecer o mercado, né? Blockchain, criptomoedas, é algo fascinante, é algo envolvente. No Brasil, a Forbes já listou que mais brasileiros optam por criptomoedas do que investimentos tradicionais.
Essa pesquisa que foi feita cita que já foi identificado mais de 1,4 milhões de usuários de exchanges, contas registradas, pessoas registradas em exchanges, que são corretoras de troca ou de compra de criptoativos, de criptomoedas. 1,4 milhões de pessoas se registraram em exchanges nos últimos 7 anos que existem exchanges no Brasil, contra pouco mais de 600 mil pessoas que se cadastraram em casas de corretagem para comprar ações, por exemplo. Então, em 7 anos, nós já temos mais do que o dobro, muito mais do que o dobro, porque essa conta de 1.400.000 somente está sendo levada em consideração as pessoas que se registraram em uma exchange. Se eu comprei Bitcoin do meu amigo, através de uma carteira e-wallet do meu telefone celular, se eu paguei para ele, ele me deu os Bitcoins, eu não fui contabilizado nessa pesquisa aqui. Então, já existem muito mais do que o dobro de pessoas que se registraram em exchange para comprar criptomoedas, investir em criptomoedas, do que para investir em ações no Brasil, mesmo as ações já existindo, a Bolsa de Valores do Brasil já existindo há dezenas e dezenas de anos. Isso nos mostra que o mercado está crescendo rápido. E quando o mercado cresce rápido, toda a informação que você pode ter é bem-vinda para você tentar se posicionar e não ser uma das pessoas que pergunta o que aconteceu quando já aconteceu. Outra informação muito importante é que 3 grandes empresas americanas estão se juntando para criar uma empresa dentro do segmento de criptomoedas. A Bolsa de Valores de Nova York, que é a maior bolsa de valores do mundo, a Microsoft, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, e a Starbucks, que é uma das maiores franqueadoras do mundo também, se juntaram para criar a Bakkt, que é uma empresa dentro do segmento de criptomoedas, uma espécie de banco para você poder armazenar suas criptomoedas de forma mais segura, porque a Microsoft está envolvida, dando todo o know-how, colocando todo o know-how dela de tecnologia nessa plataforma, a Bolsa de Valores de Nova York também, e a Starbucks, que vai ficar com um papel muito importante de popularização dessa ideia. É como se, quando esse negócio tiver concluído, você possa ir num Starbucks, pedir um café e comprar um Bitcoin. Mais ou menos isso. Então, em qualquer esquina aí que tenha uma Starbucks, você vai ter acesso a esse mercado de forma muito mais simples, assim como a gente tem hoje. Nos bancos, em cada esquina tem um banco. E é um processo que está crescendo muito rápido, né? Quando isso ser concluído, a gente vai ver, outras empresas também, obviamente, estão trabalhando nisso, dei só um exemplo. Então, quando você pensar 2 vezes, você vai ver criptomoedas para todos os lugares. E é muito importante você se posicionar o quanto antes. Elon Musk, um bilionário americano, recentemente deu uma entrevista e ele fala que criptomoedas são, de longe, um modo muito melhor de transferir valores do que um pedaço de papel. Não precisa ser nenhum gênio ou bilionário como Elon Musk para concordar com essa frase. É óbvio que criptomoedas, é evidente, que criptomoedas são um jeito muito mais fácil, muito melhor de transferir valores do que um pedaço de papel. Elon Musk fundou o PayPal, vendeu o PayPal por centenas de milhões de dólares, investiu todo esse dinheiro na criação da Tesla, na continuação, acho que ele comprou a Tesla, mas a Tesla todo mundo conhece hoje, uma empresa que faz carros elétricos e também agora autônomos. Toda a indústria automotiva está seguindo a linha dela, ela foi pioneira nesse segmento. E hoje ele também tem a SpaceX, que é uma empresa que já está fazendo os foguetes que vão levar os primeiros seres humanos para Marte. Você acha que esse cara entende alguma coisa de negócio? Né? E ele é um dos bilionários que a gente tem hoje na América. E ele fala algo óbvio, mas que tem que ser falado. Porque a maioria das pessoas, às vezes, não entende o óbvio, mesmo ele estando bem em evidência, por falta de tempo. Vocês estão aqui hoje num domingo à tarde, vocês estão pagando um preço, vocês poderiam estar num seminário online também, vocês poderiam estar pesquisando um vídeo no YouTube para saber mais informação sobre esse mercado, mas a maioria das pessoas utiliza os domingos ou as horas de lazer, as horas de intervalo, onde elas não estão trabalhando, para lazer, não para se informarem sobre o que está acontecendo. E vocês estão fazendo algo que a maioria não faz, ter informação.
Quem tem informação domina a situação. O Elon Musk fundou o PayPal. O PayPal é um grande método de pagamento globalmente utilizado online. Recentemente, o número de transações da blockchain do Bitcoin ultrapassou o número de transações do PayPal. E eu tenho certeza que a maioria das pessoas não sabe disso. Elas acham que um Bitcoin é aquela coisa lá que elas imaginam que é, porque elas ouviram falar ou porque elas viram em algum lugar. Recentemente, o número de transações do Bitcoin ultrapassou o número de transações de um método de pagamento globalmente utilizado, conhecido do mundo todo. E não só isso. Aqui a gente pode ver o número de transações do Bitcoin ali em 2017, ultrapassando, em 2018 se mantendo acima, com um crescimento ainda, acima do PayPal e quase encostando, não só ultrapassando o PayPal, mas quase encostando nos grandes métodos de pagamento do nosso mundo hoje, que são Visa e Mastercard. E alguns especialistas já projetaram aí, em alguns poucos anos, isso deve acontecer. O número de transações do Bitcoin deve deve ultrapassar o número de transações de Visa e Master. Tá? Não só isso, não só ultrapassou o PayPal, como em valores transacionados já ultrapassou American Express, que é o primeiro cartão de crédito criado, American Express. Hoje é praticamente um xodó dos multimilionários, todo multimilionário almeja ter, todo mundo acha que almeja ter um Amex Platinum de preferência, ele tem inclusive uma categoria que o cartão é de platina mesmo, né, pesado, virou um sinal de sucesso hoje dentro da indústria, ter um Amex. E o Bitcoin ultrapassou em valores as transações do Amex e, de novo, chegando próximo aí a Visa e Mastercard. Na minha opinião, vai acontecer, é só uma questão de tempo. Steve Wozniak é um fundador, junto com Steve Jobs, de uma empresa que todo mundo conhece, Apple Computers. A Apple atingiu recentemente a marca de $1 trilhão de valor de mercado, a primeira empresa a fazer esse feito na Bolsa Americana, a maior empresa do mundo atualmente, e o fundador dela, o cara que entende sobre tecnologia, porque foi ele que foi responsável pela parte do produto da Apple, né, de toda a tecnologia da Apple. Steve Jobs era a parte comercial, Steve Wozniak era a parte de produtos. Ele afirmou recentemente, numa entrevista, que Bitcoin é melhor do que ouro e dólar. Melhor do que ouro e dólar. Então, basicamente, o que acontece quando uma pessoa que entende de tecnologia afirma que o Bitcoin é melhor do que o ouro e dólar? A gente tem que parar para ver por que ele falou isso. Vamos tentar entender por que o Steve Wozniak falou sobre o Bitcoin dessa maneira. O Bitcoin ele é melhor do que o ouro em todas as características que dão valor ao ouro. Para começar, vamos falar sobre o armazenamento. O armazenamento do ouro precisa ser feito de maneira segura. Quanto mais ouro, mais investimento em segurança e também em espaço para armazenamento. Certo? Então, quanto mais ouro eu tenho para armazenar, maior é o meu problema. Claro que é um problema que todo mundo gostaria de ter, mas ainda é um problema. Quanto espaço você precisa para armazenar $1 bilhão em ouro? Tem que fazer um cálculo. E 10 bilhões? Com certeza seria um espaço 10 vezes maior. Mas quanto eu preciso de espaço para armazenar $1 bilhão em Bitcoin? Eu posso armazenar dentro de um pendrive do tamanho desse passador de slide. E 10 bilhões de dólares em Bitcoin? No mesmo lugar. Então, no quesito armazenamento, o Bitcoin é superior ao ouro como reserva de valor. Portabilidade, eu posso me locomover facilmente com $1 bilhão em ouro? Obviamente não. Eu preciso de carros fortes, eu preciso de todo um sistema de segurança, tem um custo muito alto envolvido nisso. E com Bitcoin, eu consigo me locomover facilmente com $1 bilhão em Bitcoin? Obviamente sim. Divisibilidade, eu consigo pagar conta com ouro? Se eu for no restaurante aqui da PUC almoçar, eu consigo pagar a conta com ouro, sim ou não? Não. Talvez, mesmo que ele aceite, o dono do restaurante aceite ouro, eu teria que quebrar o ouro até medir numa balança de precisão quantos gramas de ouro se equivalem àquele valor ali do almoço. Nada prático.
Com o Bitcoin é extremamente diferente. Eu faço um cálculo de quantos Bitcoins dão exatos aquele valor e eu faço a transferência daquela fração de Bitcoin para a carteira do dono do estabelecimento. Simples assim. Eu posso pagar 10 centavos em Bitcoin. Transação. Essa é uma das minhas preferidas porque essa dá de 10 a 0. Dá para enviar uma barra de ouro daqui para a China? Certamente. Mas quanto tempo demoraria e como eu faria isso? Antes de você definir o processo de envio, ou seja, antes de você pensar e definir como você enviaria uma barra de ouro daqui para a China, com certeza os bitcoins que eu enviei já chegaram lá. Porque o processo de envio é instantâneo e a validação daquela transação é feita em poucos minutos. 10 a 0. Fungibilidade é mais ou menos a característica de não se degradar, o poder de não se autodeteriorar. O ouro é muito bom nisso, o ouro se deteriora muito lentamente, mas o Bitcoin nunca se deteriora. Um Bitcoin vai ser sempre um Bitcoin, não importa quantas vezes você divida ele e junte de novo. Um Bitcoin vai ser sempre um Bitcoin. E o melhor de tudo, supply máximo, que é a palavra bonita para a quantidade máxima daquele ativo. O ouro, como todos sabem, é raro, já existe a quantidade de ouro no nosso planeta, está a maior parte dele enterrado, existe um processo de custo para tirar esse ouro da terra, então todos sabem que ele é raro, mas o Bitcoin é melhor do que raro, o Bitcoin é limitado. Só existem 21 milhões de Bitcoins no mundo e não é possível emitir mais do que isso. Já o ouro, a qualquer momento, pode ser descoberto uma nova mina, né? Hoje a gente já minerou em torno de 18 milhões, está indo para 18 milhões de Bitcoins já minerados. A gente está exatamente naquele ponto ali do slide, onde ainda faltam de 3 a 4 milhões de Bitcoins para serem completos os 21 milhões de Bitcoins disponíveis a serem minerados. A gente já entendeu por que o Bitcoin é melhor do que o ouro, mas agora a gente vai falar sobre por que o Bitcoin é melhor do que o dólar. Por que um grande especialista financeiro, conhecido internacionalmente, afirma que dólar é golpe e Bitcoin é dinheiro do povo? Mais uma vez, quando uma pessoa dessa magnitude fala algo, nós temos que entender o porquê. Vamos tentar entender o porquê. Nessa nota, nesse gráfico em formato de nota de dólar, vocês podem ver o poder de compra do dólar se desvalorizando nos últimos 100 anos. Nos últimos 100 anos, desde 1913, quando o dólar foi criado, praticamente o poder de compra dele foi se desvalorizando, se deteriorando. E em 100 anos ele perdeu em torno de 90 e poucos por cento, quase 100% do seu valor. Vamos botar 90% em média do seu valor. Uma nota de $1 em 1913, se ela comprava 10 itens de um determinado produto, hoje, 100 anos mais tarde, ela compra só um item desse produto. Mais ou menos para vocês entenderem o que aconteceu. Por que isso acontece? Por que há uma desvalorização do poder de compra de uma nota de dólar ou de qualquer outra nota que a gente possa citar hoje, euro, reais? Por causa, normalmente, entre vários outros fatores, mas principalmente por causa da impressão de novo dinheiro. Como aconteceu recentemente, em 2008, na última crise imobiliária dos Estados Unidos, que desencadeou um efeito dominó em vários bancos, e se o governo não intervisse, a crise poderia ser ainda pior. E aí o governo interviu e ele imprimiu mais dinheiro para colocar na mão dos bancos e salvar os bancos de um colapso grande que com certeza influenciaria negativamente a economia dos Estados Unidos, ainda mais. E quando você imprime mais dinheiro, o que acontece com o dinheiro que já existe? Se desvaloriza. Agora, se você perceber lá no final do gráfico, aquela última pontinha lá que dá uma crescida, olha o ano que foi. Onde mais o dólar se desvalorizou nos últimos anos, ele vem se desvalorizando, mas o maior pico de desvalorização praticamente foi em 2008, por causa da impressão de novo dinheiro para salvar os Estados Unidos da crise, do colapso de 2008. Isso aqui é o que acontece com qualquer moeda que a gente conhece hoje. A inflação, a desvalorização do poder de compra da moeda é algo natural. Como que a gente não percebe isso? Se eu dissesse para você hoje que o seu salário só daria para comprar 10% das coisas que você normalmente compra hoje, como que você reagiria? Você aceitaria isso? Claro que não.
Mas por que você aceitou isso? Por que os americanos aceitaram isso ao longo de 100 anos? Porque é um processo lento. E o ser humano tem a incrível capacidade de se adaptar às coisas. É uma capacidade que a gente desenvolveu ao longo da vida. A gente se adapta muito bem às coisas, e muito rápido. Então, por pior que seja, você vai se adaptar àquilo. E isso é ruim. É um mecanismo de segurança que a gente tem para deixar a gente feliz. Por pior que seja, você sente no início, mas você vai se adaptando para não ficar infeliz. O nosso cérebro é muito bom em fazer isso. Mas isso é ruim, porque a gente se acostuma com algo ruim. E isso é muito ruim. Isso que vocês viram aqui agora é quase parecido com o crescimento das criptomoedas, só que é o inverso. A gente tem em 2008 a criação da primeira criptomoeda chamada Bitcoin, e desde então, esse gráfico é dele, ele vem crescendo num ritmo quase que exponencial, tirando algumas correções do mercado, e ele hoje, ali em torno de $9.000, $8.500, está muito acima do valor de 2008, que era centavos de dólar. Então, se você eliminar, traçar uma linha reta ali, naquela linha amarela, vocês podem acompanhar a linha que eu estou me referindo. Se vocês traçarem uma linha reta, é um crescimento em ascensão. Elimina os altos e baixos, porque alto e baixo, qualquer gráfico de qualquer ativo, você vai ver altos e baixos. O que importa é quanto que ele era e quanto que ele está, durante o período que você quer analisar. E durante o período que o Bitcoin nasceu, nada praticamente se valorizou mais do que ele. Você tem uma linha reta ali, amarela, em ascensão, que pode possivelmente pode continuar em ascensão até algum determinado momento, que ninguém sabe onde é, mas que muitas pessoas esperam que seja bem distante ainda pelo potencial dessa tecnologia, como a gente vai ver aqui agora. Se vocês não são muito bons de gráfico, eu particularmente não gosto muito bom de gráfico, eu criei uma maneira ilustrativa de mostrar para vocês aquele gráfico. A desvalorização do dólar, como você pode ver, $20 em 1929 comprava um carrinho cheio de produto no supermercado. Hoje, essa mesma nota de $20 compra 2 ou 3 produtos. Agora, do outro lado, o Bitcoin em 2012, um Bitcoin comprava um carrinho com 2 ou 3 produtos, porque não valia nada naquele momento, não valia muito. E hoje, esse mesmo Bitcoin compra 2 Titan 0 quilômetros, no valor de R$ 7.500 cada uma, e ainda sobra mais 15 ou quase R$ 20.000 para você fazer a viagem dos seus sonhos, se você quiser. Então, essa é a diferença de um criptoativo que não pode ser impresso ou criado mais, ele é extremamente raro, comparado a um dinheiro que nem nosso é do governo, e ele faz o que ele bem entender. Mas, Maicon, você está falando de dólar, e eu não sou americano, eu sou brasileiro, eu gasto em reais, eu tenho reais no meu banco. Bom, vamos dar uma analisada no reais. Em 21 anos, o real perdeu o poder de compra, e a nota de R$100 vale R$19. Em 21 anos. Isso é uma notícia de 2015. Em 2016, a gente tem outra notícia do mesmo portal, falando inflação de 438% desde a criação do real, faz nota de R$100 valer R$18. Uma notícia de 2016. Uma um pouco mais recente agora, de 2019, do portal R7. Depois de quase 25 anos do Plano Real, nota de R$100 só vale R$16,75. Então, a gente que costuma dizer que o brasileiro perde, né? O Brasil sempre perde para os Estados Unidos nas medalhas de ouro, o Brasil nunca ganhou nada dos Estados Unidos. O que os Estados Unidos demorou 100 anos para fazer, o Brasil fez em 25. Você nunca mais pode dizer que a gente só perde para os Estados Unidos. Nesse quesito a gente ganhou. 90% de desvalorização do poder de compra da nota em 25 anos. Os Estados Unidos demorou 100. Então, é como se a gente tivesse hoje uma nota de 100 na nossa mão, mas o poder de compra dela é de R$16. Se você não entende muito bem isso, pergunta para um aposentado que ele te explica direitinho o quanto ele podia comprar de coisas na época com o salário mínimo e o quanto ele consegue comprar hoje, se é que ele consegue comprar tudo que ele precisa com o salário de hoje. Mesmo o salário tendo aumentado bem mais de 10 vezes
desde que ele foi criado. Era R$60 o salário mínimo quando foi criado, o Plano Real. Hoje é R$1.000, e mesmo assim não dá para comprar quase nada comparado ao que os aposentados compravam na época. Então, essa é a diferença do mercado de criptomoedas, que só valoriza, não eternamente, mas durante esse momento de crescimento, de descoberta do mercado, ele tem, obviamente, muito potencial de valorização. Depois, ele pode entrar num processo de estagnação, não ter movimentos tão bruscos. Por quê? Porque as pessoas que conheceram já conheceram, as que compraram já compraram, e ele só vai trocar de mão. Assim como o dólar é trocado de mão hoje, o real é trocado de mão hoje. Então, essa é a diferença e ainda pode ser durante um bom tempo. Na minha opinião, muita gente diz que o Bitcoin está se valorizando. Na minha opinião, o Bitcoin não está se valorizando. As moedas que nós conhecemos é que estão se desvalorizando. E se você entender isso, é uma leve mudança de pensamento, mas se você entender isso, você vai entender o quanto eu gosto desse mercado. Porque eu não posso afirmar que um Bitcoin está se valorizando, sendo que, para mim, hoje, dinheiro de verdade é o ouro e Bitcoin e algumas outras criptomoedas, que têm o seu limite pré-definido matematicamente no seu código. O resto é papel. O resto é propriedade de quem? Do governo. Então, para vocês entenderem, quando um Bitcoin era R$1, e sim, um Bitcoin um dia valeu menos do que R$1. Quando um Bitcoin era R$1, o Bitcoin era um Bitcoin, certo? No dia que foi preciso R$2 para comprar um Bitcoin, o Bitcoin não se valorizou, ele continuou sendo um Bitcoin. É que agora o real é tão pior em relação ao Bitcoin, comparado ao Bitcoin, que você precisa de R$2 para comprar o mesmo Bitcoin. E no dia que o Bitcoin precisou de R$3 para poder ser comprado, aquele real é tão ruim comparado a um Bitcoin que precisa de 3 agora. Antes precisava de 1, depois de 2 e depois de 3. E hoje, em 2019, ele é tão ruim comparado ao Bitcoin, mas tão ruim que ele teve 10 anos para mostrar que ele era melhor e precisa de R$33.000. 33 mil moedas de R$1 para comprar o mesmo Bitcoin. Vocês entendem a diferença? Agora, existe coisa pior ainda. Se você acha que o Bitcoin está se valorizando perante o real e o dólar, imagina o quanto ele está sendo necessário em lugares em plena crise econômica estourada, como a Venezuela. A inflação na Venezuela, em um ano, chegou a ser cotada em 1.700.000%. E os especialistas afirmam que vai chegar a 10 milhões de %. Eu nem sabia que essa frase, essa palavra existia, 10 milhões de %. Eu nunca tinha visto alguém falar isso ainda. A Venezuela me fez descobrir que existe 10 milhões de %. Imagina o quanto de dinheiro, o quanto vale o dinheiro, o quanto não está desvalorizando o dinheiro da Venezuela com essa mega inflação. O Brasil, em 25 anos, sofreu 438% de inflação. E já foi ruim para a economia, é lento, a gente não sente muito, se acostuma, mas é ruim. Imagina 1.700.000% em um ano, em um único ano. Pensa que para você comprar carne na Venezuela, se é que você acha carne, porque hoje, na Venezuela, existe uma crise tão forte que as pessoas estão passando de fato fome, falta papel higiênico nos supermercados, enfim, está bem complexa a situação, mas se você achar carne para comprar, aquela quantidade de carne, você precisa levar aquela quantidade de dinheiro ali, para poder trocar por aquela quantidade de carne. Para comprar, fazer um rancho, como a gente fala aqui no Sul, para ir no supermercado fazer um rancho do mês, você precisa levar um carro forte no supermercado, porque não tem condição. Então, a moeda ela já não vale mais nada. O Maduro, que é o presidente, se é que dá para se chamar de presidente da Venezuela, ele anunciou e já criou a sua própria criptomoeda, a própria criptomoeda da Venezuela, o El Petro, que a princípio era para ser lastreada no petróleo, que é o principal ativo da Venezuela, depois se desconversou e não foi mais lastreado porcaria nenhuma no petróleo, e ele vendeu essa moeda, só que tinha um detalhe, você não podia usar o dinheiro da Venezuela para comprar essa criptomoeda. Por quê? Porque o dinheiro da Venezuela não vale mais nada. Detalhe, só um detalhe leve. E aí,
agora eles estão tentando fazer girar essa criptomoeda dentro do país e proibindo outras criptomoedas, porque as pessoas estão freneticamente à procura de bitcoins e outras criptomoedas lá dentro, que é a única coisa que não se desvaloriza, e pelo contrário, se valoriza. Mas é proibido na Venezuela, e aí você pode ir preso se o governo e as autoridades vê você vendendo ou comprando bitcoin. Imagina o problema do país. Quem aqui gostaria de ser trilionário? Levanta a mão, quem gostaria de ser trilionário? Eu não errei, eu perguntei de fato, trilionário. Bilionário já é algo que às vezes você pensa 2 vezes em levantar a mão, né? Será que eu levanto? Mas trilionário, só corajoso para levantar a mão mesmo. Eu acho que dinheiro nunca é demais, né? Mas algumas pessoas, não, trilionário, nem sei se dá para ser isso. Bom, dá para ser trilionário. Se você morar no Zimbábue, você pode ter uma nota de 1 trilhão de zimbábues. De tanto que se desvalorizou o dinheiro deles, 1 trilhão é só uma nota. Você troca por 2 pão. Isso é para vocês entenderem o quanto pode piorar ainda. O quanto pode piorar, quando a gente depende única e exclusivamente do governo. Antes, a gente dependia. Os americanos, quando o governo falou imprimiu mais dólar, não tinha outra opção a não ser aceitar. Hoje, não mais. Hoje, a gente pode não aceitar, porque hoje a gente tem uma alternativa muito melhor, inclusive, do que a opção atual. E os próprios bancos, que são os principais prejudicados pelo surgimento das criptomoedas, onde nós podemos ser os nossos próprios bancos e eliminarmos a necessidade de um terceiro validando uma transação, os próprios bancos já estão utilizando a tecnologia a seu favor. E uma prova disso, um fato bem curioso e interessante do mercado, é que o Jamie Dimon é o CEO do JP Morgan Chase, é o maior banco dos Estados Unidos. Em 2017, o Jamie Dimon, em uma entrevista coletiva, disse, quando perguntado sobre o Bitcoin, disse que o Bitcoin era uma fraude. Obviamente, isso repercutiu no mundo todo. Um CEO de uma grande instituição bancária, a maior dos Estados Unidos, afirmando que o Bitcoin era uma fraude. Quem não conhecia muito, acabou até acreditando previamente naquilo. Quem conhecia achou uma grande piada, mas o mercado seguiu. Um ano mais tarde, o Jamie Dimon deu outra entrevista, e quando questionado, ele disse que se arrependia de dizer aquilo. E em 2019, 2 anos mais tarde, o JP Morgan Chase anuncia a criação da sua própria fraude. JP Morgan Chase anuncia a JPM Coin, a sua própria criptomoeda. Por quê? Porque você não luta contra uma tecnologia que é melhor. Ou você usa ela, ou você vai ser atropelado. E é óbvio que eles têm muito a utilizar em relação ao blockchain, muito a ganhar utilizando a blockchain. Aliás, não só eles, diversas outras marcas pelo mundo já estão utilizando a tecnologia blockchain ou criando suas próprias criptomoedas, como a Mercedes-Benz, a IBM, que em parceria com o Bradesco anunciou a criação da sua própria rede de blockchain. O Santander, recentemente, com a Ripple também, já começou a criar a sua própria blockchain, a sua própria criptomoeda para facilitar as suas transações e torná-las mais seguras também. O próprio Facebook, quem acessa informações do nosso mercado hoje, saiu a informação oficial de que o Mark Zuckerberg está criando lá, junto com uma equipe de profissionais da área, a sua própria criptomoeda também, vai se chamar Global Coin. E a gente tem aqui algo, para quem gosta de gráfico, bem interessante. Não é só essas criptomoedas que vocês conhecem que já existem no mundo. Existem uma série de outras novas criptomoedas sendo surgindo a todo momento. E esse gráfico aqui, as bolinhas que estão aparecendo no centro da tela, elas representam uma nova criptomoeda surgindo. Então, o início desse gráfico começou em janeiro de 2014, com o surgimento ali em 2013, mais ou menos, da Ethereum. 2013, 2014 foi a primeira criptomoeda alternativa do Bitcoin, uma das primeiras, e ele vai evoluindo, chegando agora em 2017, final de 2016, ainda muito tímido, cada bolinha é uma nova ideia em formato de ICO, que é como as empresas lançam suas ideias no mercado, captam recursos para investir nos seus projetos, e agora vocês podem acompanhar ali na parte de baixo do gráfico que ele está na metade de 2017
em diante. E quando inicia 2018, há uma grande explosão. 2018, ano passado, há uma grande explosão dentro do mercado de criptomoedas com o surgimento de diversas ideias, diversas soluções que visam resolver problemas reais. E as melhores soluções para os problemas de fato que existem hoje no nosso dia a dia vão, com certeza, serem as maiores criptomoedas do futuro, que talvez ainda nem tenham nascido, mas que vão nascer, vão resolver um problema eficazmente e vão se tornar grandes no futuro. Então, isso que vocês estão presenciando agora é o início de tudo. Nós estamos no ano que sucedeu o maior ano em termos de explosão de novas ideias desse mercado, que, por sinal, é muito novo. Só para vocês terem uma ideia, esse gráfico representa, desde 1975, aquela linha ali horizontal na tela, representa, em termos de crescimento, o índice da Bolsa dos Estados Unidos, de todas as empresas somadas, o índice da Bolsa. Se você investir no índice da Bolsa, você teria aquele tipo de oscilação ali, ganho, prejuízo, ganho, perda, e aí você vê que é quase uma linha horizontal, né? Ele cresceu desde 1975, ele cresceu muito, mas quando você cruza, quem investiu na Bolsa, galera, em 1975 e deixou guardadinha lá as ações, hoje está milionária. Você pode transformar $100 em milhões de dólares, $1.000 em bilhões de dólares. Se você só investiu e deixou guardadinho lá e esperou passar esse tempo todo aí de 40 anos. Muitos bilionários hoje fizeram isso, compraram ações de empresas sólidas, quando a Bolsa, lá em 1975, e esperaram. O próprio Warren Buffett diz que essa é a única estratégia dele, colecionar ações. Ele não é um gênio, como todo mundo às vezes afirma que ele é. Ele mesmo fala, a minha genialidade talvez esteja na simplicidade de ser um colecionador de ações de empresas boas e sólidas. Então, isso aí que vocês estão vendo quase que horizontalmente na tela, não é pouco crescimento, não, é todo o crescimento da Bolsa desde 1975, mas que fica horizontal quando comparado ao crescimento vertical do Bitcoin desde que ele existe em 2008. Só para vocês terem uma ideia da diferença quando a gente bota um gráfico em cima do outro, o quanto que se valorizou o Bitcoin nessa escala comparada com o índice da Bolsa de Valores. Então, praticamente, é como se a gente tivesse, galera, a oportunidade que os multimilionários e bilionários do mundo tiveram quando eles viram a Bolsa começar. Hoje, quem investe na Bolsa sabe que para você dobrar um valor, tem que acertar muito bem a empresa, como a Magazine Luiza, aí, que cresceu muito no último tempo, mas se você investe no índice, tem que esperar muito tempo para dobrar. E a Bolsa já dobrou várias vezes de tamanho desde 1975. Por quê? Porque era um mercado novo, muito dinheiro estava entrando nele. Agora já está consolidado, agora o dinheiro só troca de mãos. Isso é o que está prestes a acontecer dentro do mercado de criptomoedas, que, na minha opinião, é um mercado em paralelo à Bolsa, que opera 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, e que tem muito potencial de crescimento ainda. Quer saber quanto que é o potencial de crescimento desse mercado? Vamos comparar com o gráfico do ouro. Olha o que aconteceu com o ouro. Esse é o gráfico do ouro, comparado ao gráfico do Bitcoin. Tem alguma semelhança? Com a alta na corrida frenética ao ouro, o ouro é o melhor ativo, o ouro vai valorizar mais do que qualquer outra coisa. Olha o que acontece, cresce. Lá no iniciozinho do gráfico, cresce. Depois, cai. Depois, maturação, compreensão daquilo. Por que cresceu? O que fez crescer? Por que caiu? O que fez cair? Não era tão bom? Por que caiu? Maturidade, compreensão do mercado. E aí depois, crescimento sólido. Olha em qual fase que a gente está do Bitcoin. Crescimento por causa da euforia. Bitcoin é o melhor investimento. Tanta gente que comprou em Bitcoin sem nem saber o que era blockchain, sem nem saber o porquê que estava comprando, sem nem saber como comprar. E aí, euforia, depois queda. O que aconteceu? Meu Deus, eu comprei Bitcoin a R$70 mil, caiu a R$12 mil, eu sou um idiota. Não, você foi idiota por ter comprado sem saber. Mas você pode ainda não ser um idiota, só espera o tempo suficiente. Porque você é idiota dependendo do momento que você sai do ativo. Se é algo sólido, se você comprou pela solidez da blockchain, da tecnologia, o que mudou na tecnologia do Bitcoin quando ele estava a 70 mil e quando ele caiu a 12 mil? Alguém sabe me dizer? Muita coisa mudou, para melhor, evoluiu.
Evoluiu, o código vem evoluindo constantemente. Como que estava em 70, caiu para 12 e em 12 estava melhor? Simplesmente estava. Quem comprou Bitcoin analisando a tecnologia, o código? Pouca gente. Então agora já está em 35. Aí quem segurou já começa a ficar menos idiota. Já começa a se sentir um pouco menos idiota. E daqui a um pouco, quando chegar a 70, o cara já, ufa, eu não sou um idiota. E aí quando começa a aumentar mais, aí o cara já começa a virar inteligente. É assim que as pessoas ficam inteligentes. Elas investem quando ninguém acredita. Esse é um investimento bom. Ninguém acredita. Está todo mundo falando mal, mas aquilo é bom, você estudou. E aí, quando cresce, você multiplica várias vezes seu capital e você é o gênio. Vamos ver um pouquinho mais sobre o potencial desse mercado. Existem 100 bilhões de dólares em Bitcoin hoje. Em torno, mais ou menos, de 100 bilhões de dólares. Só que existem uma estimativa, 9 trilhões de dólares em ouro. E a gente acabou de ver em alguns slides anteriores que o Bitcoin é melhor em todas as características que dão valor ao ouro. Será que a gente pode ter uma pequena parte desses 9 trilhões em ouro migrando para o Bitcoin? Faz sentido isso nos próximos anos para vocês, sim ou não? Porque se isso acontecer, é só uma projeção, mas se isso acontecer, se só 1 trilhão desses 9 trilhões, vamos supor que os outros 8 são de pessoas extremamente conservadoras que digam, não, eu vou morrer com ouro, não vou botar nada em Bitcoin. Mas só 1 trilhão são de pessoas mais arrojadas, que querem arriscar um pouco mais e botar no Bitcoin. Querem talvez aproveitar, porque estão vendo que a valorização é muito superior à do ouro. Então vale a pena arriscar. 1 trilhão desses 9 vai para o Bitcoin. O que acontece com o valor dele? Multiplica vezes 10. Ele sai de cerca de 8 mil dólares para 80 mil dólares. Só que a gente tem 66 trilhões de dólares em ações. Por que alguém compra uma ação? Esperando que ela valorize. Já viu alguém comprar uma ação esperando que ela desvalorize? Não, eu vou comprar essa ação aqui porque essa empresa é horrível. Eu vou comprar porque eu sei que vai desvalorizar. Não, não acontece. As pessoas compram uma ação pelo menos pensando e esperando que ela valorize. Se a valorização das criptomoedas é superior, em termos percentuais, à valorização da bolsa, como a gente viu ali no gráfico, vocês acham que as pessoas que investem em ação, pelo menos as mais arrojadas, porque para investir em ação já tem que ser arrojado, podem pegar só 1 trilhãozinho desses 66 trilhões e botar também no futuro no Bitcoin? É plausível, digamos assim, é possível. E se isso acontecer, o que acontece? De 8 mil dólares, com 1 trilhão de ouro e 1 trilhão de ações, ele passa para 160 mil dólares. Isso já aconteceu proporcionalmente várias outras vezes até agora no mercado. Será que não vai acontecer só mais uma vez? Será que quando você entrou, acabou? É isso que você tem que analisar. Se você é bom de gráfico, você vai gostar desse gráfico aqui. Quanto pode chegar ao Bitcoin? Se você é bom de gráfico. Se você não é bom de gráfico, calma aí, não se preocupe. Se você é bom de gráfico, você vai ver que todo crescimento, toda alta histórica, todo topo ali, ó, uma bolinha azul no final do slide, ele é seguido de quê? Todo topo histórico, depois que cresce, chega um novo recorde de preço, ele cai, ele corrige. Depois vem uma maturação, talvez um crescimentinho mais pequeno, até que ele cresce de novo e o próximo topo histórico é maior do que o anterior. O que acontece depois de atingimento de um novo recorde de preço? Queda, correção, mais tempo de maturação, até que ele cresce de novo, topo histórico novo, acima do topo histórico antigo. Queda de novo, maturação. Em que estágio a gente está? Maturação, da última queda de 2018. Ali o gráfico acaba em maturação, depois da queda de 2018. O que pode acontecer se repetir? Histórico de passado não define futuro. Mas, como tem muito chão ainda para esse mercado crescer, se isso se projetar novamente, depois do último topo histórico, queda, maturação vem, novo topo histórico maior do que o topo histórico antigo. Se você não entendeu esse gráfico, aliás, se você prestar atenção, o novo topo histórico, se esses movimentos cíclicos se repetirem, é 100 mil dólares. 100 mil dólares. Ele vai sair de 8, próximo topo histórico, se isso se repetir, em escala proporcionalmente falando, 100 mil dólares. Eu, particularmente, antes de ver esse gráfico, o meu chute, cada um tem um chute, né? Tem gente que diz que vai
valer $1 milhão no futuro, outros menos. Eu chuto $100 mil. O dia que o Bitcoin passar de $100 mil, eu considero que eu acertei na minha previsão. Pode custar 101, ou 999, ou 2 milhões, não importa. $100 mil eu acho que se cumpriu aquilo que eu imaginei que o Bitcoin poderia cumprir. Então, se você não entende muito bem de gráfico, não se preocupe. E pare de olhar para o topo. Poxa, ele era $18 mil, aí caiu agora para 4 mil. Não se preocupe com as máximas. Se preocupe com as mínimas. A cada ano, qual foi o mínimo que ele chegou? Em 2012, o Bitcoin valia $4. Em 2013, $65 foi o mínimo que ele valeu. Ele chegou até 200 e poucos dólares, se não me engano, e caiu para 65. Esse foi o mínimo dele, 2013. Em 2014, 200 foi o mínimo. 200 é maior do que 65. Você acha que quem investiu e guardou estava preocupado porque ele chegou a não sei quanto e caiu para 200? Não, 200 é maior do que 65. 35 mil agora, ou 12 mil que foi o mínimo, 12 mil reais que foi o mínimo que ele chegou esse ano, é maior do que os 1.800 que eu paguei. Eu guardei, eu não estava preocupado. 2015, $185, é maior do que 200? Não, mas é pouca diferença. Foi o único ano que ficou abaixo. 2016, $365. 2017, $780. 2018, $3.200. 2019, se cumprir, se encerrasse o ano agora, a mínima foi de $4 mil, $3.800. Todos eles, com exceção de 2015, acima do que os anos anteriores. Então, calma, o mercado está recém começando e já é gigante, como a gente pode ver nessa perspectiva do mercado, colocando em perspectiva o dinheiro do mundo, começando com o dinheiro do Bill Gates, que conhecido aí por muito tempo, ocupar a posição de número 1 de homem mais rico do mundo. Ele tem $86 bilhões. 86 bilhões de dólares. Depois tem o Jeff Bezos, que é o dono da Amazon hoje, uma das empresas que mais cresceram no mundo, a segunda maior empresa do mundo, com $137 bilhões. Ele era casado, dividiu recentemente a fortuna com a esposa, transformou a esposa se transformou agora na mulher mais rica do mundo, e ele ainda continuou com 137 bilhões. Essa é a parte dele, tá? Das ações da Amazon. Depois, a gente tem todas as criptomoedas do mundo, com mais ou menos um valor de mercado de $150 bilhões. Abaixo da Apple, que é a maior empresa do mundo, em torno de $900 bilhões. De todo o dinheiro em circulação do mundo, $1,5 trilhão. De todo o ouro que tem no mercado, de todo o mercado de dinheiro físico, o mercado de ações e todo o dinheiro e ativos do mundo. Então, o Bitcoin ele vem ganhando espaço comparado a todos esses ativos que a gente acabou de falar, em grandes empresas, dinheiro físico, ouro, ações e todos os ativos do mundo juntos. Todos os ativos do mundo juntos são cerca de $83 trilhões. E hoje o market cap do Bitcoin é simplesmente só 150 bilhões. Quanto que ainda tem para crescer? Essa é a minha parte aqui hoje. Passar para vocês a perspectiva que esse mercado, a possibilidade que esse mercado ainda tem de crescimento. Para que todo mundo aqui saia com pelo menos a esperança e o brilho no olhar de que entrou em algo no momento certo. Sorte ou azar, só o tempo dirá. Mas, com certeza, se você não estiver arriscando do lado de dentro, se for sorte ou azar, para você não vai fazer diferença. Se você estiver do lado de dentro, aí sim, aí a gente vai torcer para que seja sorte, porque aí sim essa sorte pode transformar a sua vida e de todo mundo que te rodeia. E eu acho que é melhor, se a gente pode escolher arriscar do lado de dentro ou de fora, se é para escolher, vamos arriscar do lado de dentro, né? Porque as possibilidades que a gente acabou de ver aqui são inúmeras. Sempre vai ter aquela pessoa que duvida, né? De tudo, não importa o que você faça, sempre vai ter a pessoa que duvida. Vocês já ouviram falar que isso é uma bolha? Sim ou não? E tem gente que fala que Bitcoin é até pirâmide, nem entende o que é uma coisa nem outra, obviamente, e aí fala que Bitcoin é pirâmide, mas com certeza sem informação nenhuma, nem sobre pirâmide e nem sobre Bitcoin.
Porque uma coisa simplesmente não tem nada a ver com a outra. E tem gente também que fala que é uma bolha, tipo a bolha das empresas.com que estouraram, né? Estourou realmente a bolha das empresas.com, mas as empresas.com acabaram quando estourou a bolha? A Amazon existia nesse período. Várias outras empresas na bolha, no estouro da bolha.com, sim, sofreram, as ruins se acabaram, e as boas sofreram durante um período, e depois começaram a crescer de novo. O mercado de internet acabou com o estouro da bolha, sim ou não? Não, definitivamente não. Então, sempre vai ter um amigo chato para querer embaçar aquilo que você está fazendo e dizer: para com isso, menino, isso é uma bolha, vai estourar, está vendo que está inflando rápido demais? Só que, às vezes, a bolha cresce um pouquinho mais. E ele continua dizendo: poxa, valorizou, mas espera, você vai ver, é uma bolha, vai estourar. E aí a bolha se valoriza um pouquinho mais. E aí ele continua dizendo, porque daí agora ele não vai admitir que ele estava errado, ele vai ter que se manter na posição dele. E ele vai dizer: é uma bolha, vai estourar. Até que, de repente, você concorda com ele. Sim, era uma bolha. Só que você ficou do lado de fora. Para mim, o Bitcoin definitivamente não é uma bolha. É simplesmente o alfinete que vai estourar todas as outras bolhas que vocês conheceram durante essa palestra. Meu nome é Maicon Santos, muito obrigado.